Pessoal, para que a gente possa ir iniciando aqui a nossa oficina, e mesmo enquanto a gente aguarda esses minutinhos, eu queria, para conhecer melhor o público dos alunos e interessados que estão aqui presentes, se vocês são alunos da graduação, do IDP, alunos de outras faculdades, do mestrado, se apresentem brevemente, que eu acho que isso pode ser interessante para que a gente possa alinhar também a nossa conversa de hoje. Eu vou seguir aqui a lista que está aparecendo para mim. Vamos aproveitar que a gente tem 20 pessoas e aí para todo mundo se apresentar. Muito forte. Vamos começar então. Rafael Souza, você é o primeiro que aparece aqui para mim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde, colegas. Eu estou fazendo graduação no IDP. Acho que deve estar na altura do sétimo, entre o sétimo e o oitavo, porque vem de outra faculdade e fica meio bagunçado. Eu já fiz mestrado, mas tem um tempo, e aí eu queria retomar os estudos aí, depois que formar, né, no Direito, fazer mestrado em Direito também, então acho que tem que começar por algum lugar, aí eu vi a oficina hoje, falei, é isso aí. Vou dar uma olhada. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Alessandro Batista. Eu sou aluno do mestrado daqui do IDP. Seja bem-vindo, Alessandro. A Gabriela Farias. Boa tarde, está me ouvindo? Sim. Eu sou aluna da pós-graduação. Seja bem-vinda também, Gabriela. Flávia Lubiesca. Boa tarde, eu também sou aluna do mestrado do IDP. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Ricardo, aparece só Ricardo aqui. Isso, boa tarde a todos. Eu sou aluno do IDP, aí em torno do 8º semestre, segunda graduação, a minha primeira foi Economia, e na linha do que colocou o Rafael, né, achei interessante rever ou conhecer o que vocês estão falando. Seja bem-vinda. Obrigado. Maíra de Amorim. Então vamos para Renan. O próximo, então, é o Alberto Rios Júnior. Seu microfone está mudo, Alberto. Boa tarde. Eu sou da graduação. Estou entre o 6º e o 7º. Também tenho outras graduações, né? Mais 2, Física e Ciência da Computação. E aí estou fazendo Direito no IDP também. Seja bem-vindo, Alberto. Renan, para quem está entrando agora, pessoal, eu estou pedindo para se apresentarem brevemente para dizer o período, se é da graduação, da pós, do mestrado, se é do IDP ou de fora, rapidinho, só para a gente poder ter um alinhamento do público, tá certo? Pilar. A próxima é Thaís Azevedo. Então vamos para a próxima. Vanessa Alcoverde. Oi, boa tarde. É Arco Verde. Arco Verde, desculpa. Eu estou fazendo Direito, minha segunda graduação. Eu sou formada em jornalismo. E eu queria reviver, né, as práticas de ABNT que eu não me lembro de metade. Seja bem-vinda. Professor, aqui é a Maíra. Eu estou pelo computador do trabalho, o chat está desabilitado. Eu tentei falar no chat, por isso que eu não consegui responder a tempo. Eu peguei o celular aqui rapidinho. Desabilitado? Tá.
Eu estava tentando digitar e não consegui. Mas eu sou aluna da pós-graduação de Processo Civil e formei no IDP também. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Que engraçado. Tentem utilizar o chat novamente para ver se vai estar funcionando agora. Aí, beleza. Desculpa, pessoal, devo ter clicado alguma coisa aqui que alterou. Seja bem-vinda, Maíra. A tt.sfirmo, que é um endereço de e-mail que está aparecendo aqui para mim. Ou OTT, não sei. Pode falar. Vou colocar no chat também, porque aqui não está aparecendo, não está saindo sua voz. Matheus Jesus. Boa tarde, eu sou aluno da graduação também, vi o anúncio, né, da oficina, já participei de algumas palestras dessa semana. É isso. Uhum. Seja bem-vindo, Matheus. Michele. Boa tarde, pessoal. Eu também sou aluna da graduação em Direito, estou no 7º semestre. Seja bem-vinda, Michele. Kaila. Oi, boa tarde. Eu estou no primeiro semestre do curso de Direito e eu vi a propaganda e como a gente escreve muito no curso de Direito, então achei uma ótima oportunidade, assim, no primeiro semestre, uma oficina sobre a BNT, eu fiquei bem interessada. Isso aí, bem pensado. Kércia. Olá, boa tarde. Eu também estou no primeiro semestre de Direito e eu confesso que estou tendo bastante dificuldade com metodologia de pesquisa, então eu vi o anúncio da oficina e fiquei bem interessada. E é isso, obrigada. Muito bem também, seja bem-vinda, Kércia. Mariana Pedrosa. Boa tarde, eu sou aluna da graduação de Direito, entrei agora no IDP também, e achei esse seminário uma boa oportunidade para entender mais sobre a BNT e como publicar artigos científicos, enfim, muito legal. Seja bem-vinda, Mariana. E Pedro Fernandes, que acabou de entrar. Pedro, o pessoal está se apresentando, dizendo o período, se é do IDP ou se é de outra faculdade. Se você pudesse apresentar rapidinho e a gente inicia a nossa oficina. Talvez ele está conectando ainda. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação de hoje e aí vocês podem... Seja bem-vindo, Pedro, que também é do IDP do segundo semestre. E aí a gente vai fazer o seguinte, durante a apresentação, vocês podem lançar perguntas no chat, e aí, porque eu vou compartilhar na tela inteira, eu acho que isso fica mais fácil para vocês poderem visualizar também. E vocês podem compartilhar a pergunta durante o chat, ou se vocês acharem que a pergunta cabe no momento da apresentação, não tem problema vocês interromperem, falarem, professor, deixa eu só perguntar rapidinho, a gente pode também discutir nesse momento, no momento da apresentação. E, bom, o convite que me foi feito para a oficina de hoje foi para falar sobre a BNT. E quando a gente fala sobre a BNT, quando a gente pensa, né, em a BNT, existe um espectro muito grande de normatizações que podem serem voltadas à referência, a espaçamento, a configuração de páginas, as citações, diversas normas. Então, para o escopo de uma oficina, não seria possível a gente abordar todas essas normas. E aí, o que eu fiz? Eu escolhi a normatização, que, para mim, é o coração das pesquisas em direito e é uma das principais normas que a gente utiliza para a elaboração de trabalhos científicos, porque é uma norma que ajuda a gente a dar corpo ao trabalho científico e é uma norma que nos resguarda enquanto autores dos nossos textos para fins de comprovação científica, de
de avanço no conhecimento científico que se está produzindo em um artigo, numa monografia, numa dissertação, enfim. Então, a partir desses fatores foi que eu escolhi falar na oficina de hoje sobre as normas de citações. E esse vai ser o nosso norte da apresentação de hoje. A gente vai falar sobre citações, o que fazer e o que não fazer quando usar palavras e ideias de outras pessoas. E isso é muito importante durante a nossa pesquisa em direito, dentro do IDP e fora do IDP também, por alguns fatores que eu vou destacar para vocês. Mas, me apresentando também, meu nome é André Ferraço, eu sou doutorando em Direito na Universidade de Brasília, também fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília, e na Universidade de Brasília, a minha pesquisa ela é voltada para o direito ambiental. Então, esse é o meu foco de pesquisa, né? O direito internacional do meio ambiente. E eu entrei na UNB em 2017 e desde então, antes até de entrar, eu já tinha um bom contato com a pesquisa científica e desde então esse contato foi aprofundado. E aí hoje eu atuo em paralelo como pesquisador institucional no IDP, sou professor de Direito Internacional Público também na UNB e mais recentemente estou atuando como Visiting Fellow, como pesquisador visitante na Universidade das Nações Unidas. E durante todo esse percurso acadêmico e profissional, a utilização das citações foi fundamental para o desenvolvimento das minhas pesquisas. Então, por isso que a gente vai falar sobre citações hoje. Quem quiser me acompanhar, esse é o meu perfil no Instagram, prof.andreferraco. Lá eu compartilho algumas dicas de internacional e ambiental, que são as minhas áreas de pesquisa de modo geral, mas também coloco algumas considerações sobre pesquisa científica. Então, para quem tem um interesse mais voltado para pesquisa científica, vocês podem encontrar algumas dicas lá. O perfil ainda é bastante novo, mas eu estou alimentando produzindo conteúdo para essa página também. Então, quem quiser pode conferir nessa página. Bom, quando a gente fala sobre citações, aqui, a principal norma que a gente utiliza para citações, a principal norma da ABNT que a gente utiliza para citações é a NBR 10520. E aí, as citações, o que é uma citação, né? A citação é uma menção de uma informação que a gente utiliza de outra fonte. Então, durante a nossa pesquisa científica, quando a gente lê algum tipo de conteúdo doutrinário, jurisprudencial, norma, ou quando a gente utiliza algum relatório que traz dados para a gente, e aí isso vai subsidiar a nossa pesquisa, a gente precisa mencionar que essas informações elas foram extraídas daquele lugar, seja da doutrina, desses relatórios, dados, normas. A gente precisa trazer essa informação para o nosso texto. E aí que entra a citação. E é por isso que eu disse que, para mim, as citações são o coração, o núcleo principal da nossa pesquisa científica, porque tudo que a gente for estruturar numa pesquisa, ela vai girar em torno de citações. Em especial no direito, a gente tem bastante coisa construída, né? No direito nacional, no direito internacional. Se vocês forem fazer uma pesquisa que vai considerar uma outra língua, por exemplo, o inglês ou o espanhol, para se somar a sua pesquisa em português, a gente sempre encontra muita coisa produzida. Às vezes a gente pensa, essa ideia foi muito interessante, né? Essa ideia que eu acredito ser minha, ela é muito interessante. Mas às vezes se a gente procura um pouquinho melhor, talvez alguém já escreveu sobre aquilo. E aí a gente precisa referenciar o que a outra pessoa escreveu para que não haja um confronto para saber de quem é a autoria daquela ideia. Então, para evitar que isso aconteça, a gente precisa saber dominar as citações e empregá-las de modo correto. E é por isso que eu vou falar sobre elas hoje. E por que a gente deve utilizar essas citações, né? De modo geral, essas citações elas vão trazer credibilidade dos dados e dos fatos utilizados na nossa pesquisa, né? Normalmente, quando a gente inicia algum trabalho científico, monografia, dissertação, a gente precisa demonstrar a relevância daquele conteúdo. E boa parte dessa relevância ela é demonstrada a partir de dados e fatos, né? Por exemplo, se eu for tratar sobre desastres ambientais, rompimentos de barragem, por exemplo, né?
eu posso trazer dados sobre o acontecimento desses eventos no contexto brasileiro. Então, eu vou utilizar dados que vão me dizer, olha, em 2015 e em 2019 ocorreram os 2 maiores rompimentos de barragem no Brasil, e no total foram registrados 30 rompimentos de barragem no contexto nacional. Para que esses dados eles tenham credibilidade, eles precisam ser referenciados. Por exemplo, essa informação que eu acabei de passar, aconteceram 30 rompimentos de barragem. Eu não tenho certeza dessa informação. Então, eu não posso colocar essa informação no meu texto sem que ela seja subsidiada por alguma fonte que seja que tenha credibilidade. Então, a gente precisa referenciar para que o meu leitor ele possa chegar no meu texto, ler essa informação e verificar que essa informação é verdadeira. E quando a gente vive, né, um contexto como o contexto atual, que a gente tem uma difusão de informação muito grande, e em meio a essas informações, existem informações que são falsas, utilizar fontes, né, e deixar essa utilização da citação precisa e correta é muito importante para que as nossas ideias sejam subsidiadas a partir de fontes que são de boa credibilidade. Um outro aspecto que ressalta a importância da utilização das citações é para demonstrar a continuidade da pesquisa. Quando eu falo em continuidade da pesquisa, é no sentido de avançar em relação àquilo que já existe produzido no direito, seja nacional ou internacional. Então, quando você vai abordar sobre princípios, por exemplo, você pode citar José Afonso, você pode citar o Virgílio, que são grandes doutrinadores nacionais que já fizeram uma boa sistematização sobre princípios no direito brasileiro. Então, a partir dessas fontes iniciais, e você cita elas no seu texto, você vai avançar em algum aspecto, ou você vai analisar detidamente algum aspecto, e isso indica uma continuidade da sua pesquisa. Isso também vai indicar um domínio temático, que é muito importante, né? A gente demonstra o conhecimento, a nossa aproximação com aquele tema, a partir das fontes que a gente cita no nosso texto. Então, trazer corretamente essas informações vai demonstrar que você, enquanto autor, enquanto pesquisador, você teve uma responsabilidade de buscar aquele tema, de entender onde a pesquisa está situada no contexto nacional, né? Em que status de progresso, de avanço aquela pesquisa se encontra, aquele tema se encontra. E aí, a partir desse conhecimento, você vai avançar de alguma forma, né? Isso vai demonstrar a continuidade da sua pesquisa. Um outro ponto muito importante é que, por meio das citações, a gente faz o uso das fontes do direito, né? E dentre as principais fontes, né, utilizadas para o direito, a gente tem a norma, a gente tem a jurisprudência e a gente tem o auxílio da doutrina também. Então, o texto científico de direito, ele vai utilizar essas fontes, né? Pelo menos uma dessas fontes, idealmente todas essas fontes, né? Então, por meio da utilização das citações, que a gente demonstra quais dessas fontes foram utilizadas, como a gente chegou nessas fontes. E o aspecto principal é que as citações, né, a utilização dessas citações, elas são essenciais para garantir a integridade da pesquisa. E quando eu falo da integridade da pesquisa, é no sentido de que essa pesquisa ela seja uma pesquisa verdadeira, séria e responsável, porque esses são fatores que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente vai realizar uma pesquisa. A gente tem que ser responsável em relação àquilo que a gente está produzindo. A integridade da pesquisa, ela se relaciona de forma mais direta com esses aspectos, né? A fabricação ou a falsificação de informações e dados. Então, eu poderia dizer que aconteceram 100 rompimentos de barragem entre 2015 e 2019. Então, eu estaria fabricando um dado ou trazendo uma informação que é falsa, e isso desrespeita a pesquisa, a minha responsabilidade com a pesquisa. Então, quando a gente utiliza uma citação, o meu leitor ele pode achar estranho, né? Quando ele lê no meu texto que eu falei que aconteceram 100 rompimentos, grandes rompimentos de barragem entre 2015 e 2019, ele pode pensar, opa, isso não foi bem assim. E a forma dele conferir se essa informação é verdadeira ou não, fabricada ou não,
é justamente de se dirigir à fonte que eu estou citando naquele momento. Então, ele vai abrir um link, ou ele vai ver que eu utilizei algum livro que está falando que entre 2015 e 2019 ocorreram X rompimentos de barragem. E aí ele vai entender se a informação ela é verdadeira ou não, se ela é fabricada ou não. Mas um outro aspecto muito importante da utilização das citações é para evitar a ocorrência de plágio. E aí, no contexto do IDP, isso também é muito importante, né? Porque vocês têm que produzir trabalhos de autoria própria. E como se configura um plágio? O plágio ele pode acontecer por diferentes formas de apropriação de um conteúdo que não é meu. E aí eu utilizo esse conteúdo como se fosse. Então, ele pode acontecer pela apropriação de palavras, ideias e abordagens. Então, essa configuração do plágio pela apropriação de palavras, ela vai ser verificada a partir do momento que a gente tem palavras contínuas em uma transcrição literal e vínculo de similaridade com texto de terceiro, sem atribuição de aspas e da devida autoria. Das ideias, né? E aí nesse contexto seria pegar um texto do ministro Gilmar Mendes, em algum dos seus livros, e colocar no meu texto, como se essas palavras, esse texto contínuo, com grande similaridade, fosse meu, quando não é do ministro Gilmar Mendes. Então, aqui a gente teria uma configuração de plágio pela utilização de palavras similares ou iguais. O plágio ele também pode acontecer pela apropriação de ideias, né? Vamos colocar que a lógica de análise dos direitos fundamentais, eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, eu tivesse apresentado como se fosse uma ideia minha. E aí eu coloco toda essa configuração, explico direitinho do que se trata um, do que se trata outro, como se minha fosse essa ideia, quando também é do ministro Gilmar Mendes. E aí eu não coloco a autoria do ministro Gilmar Mendes, eu estou me apropriando de uma ideia de terceiro e colocando no meu texto como se essa ideia fosse minha. E essa é uma configuração do plágio também. Uma outra questão que pode configurar plágio é a utilização de uma mesma abordagem. E aí a gente reproduz a base de dados, as referências bibliográficas utilizadas, as citações que uma outra pessoa utilizou para estruturar o texto dela. E eu não indico a autoria daquela terceira pessoa. Então, eu estou utilizando, basicamente, as mesmas referências, as mesmas fontes, colocando essas fontes numa mesma sequência, às vezes muda um pouco as palavras, né, que aquela terceira pessoa utilizou, mas eu reproduzo tudo aquilo que aquela terceira pessoa já colocou no texto dela. Então, eu estou fazendo a mesma abordagem que ela. E aí a gente vai ter um plágio também. E tem problema eu usar palavras, ideias e abordagens que foram utilizadas por outra pessoa? Não, não tem problema. Você pode utilizar o texto de uma pessoa, você pode trazer para o seu texto as ideias de uma outra pessoa e também utilizar abordagens que uma outra pessoa utilizou no texto dela, porque você acha que isso é apropriado para o seu texto, isso vai enriquecer o seu texto. Só que para fazer isso, você tem que atribuir o devido crédito, de que essas palavras pertencem ao ministro Gilmar Mendes, que essas ideias pertencem ao autor que você teve contato para conhecer mais sobre o tema, que essa abordagem foi utilizada numa pesquisa anterior e você, por entender que essa abordagem também é adequada à sua pesquisa, você utiliza a mesma abordagem que o autor fulano de tal utilizou no texto dele. Aqui você vai estar atribuindo crédito. E o que separa a ocorrência do plágio para o não plágio é justamente a atribuição do crédito. E a atribuição do crédito das ideias, palavras e abordagens, ela é realizada por meio das citações. E é por isso que é muito importante entender como elas funcionam. No contexto do IDP, existem sanções aplicáveis no caso de plágio. Você pode receber uma advertência, uma reprovação ou até mesmo um desligamento. Essas sanções elas são gradativas, mas configurado o plágio, você pode estar sujeito a uma dessas sanções. Então, ter atenção a esses aspectos é muito importante. Entrando agora, né, na aplicação mais precisa das citações e compreendido que, se de um lado a gente tem a ocorrência do plágio como uma forma de escudo para a gente se proteger do plágio e
conduzir uma pesquisa que é responsável, como ela deve realmente ser feita, a gente utiliza a ABNT para que essa integridade da pesquisa ela fique configurada, para que a gente mostre uma pesquisa responsável e a gente e a gente possa chegar no resultado final, que é um resultado final de uma pesquisa que se espera, que é uma pesquisa que tem o domínio das fontes, que é responsável, que faz a devida atribuição de crédito às ideias, às abordagens e às palavras utilizadas por outros autores. E aí é por isso que é muito importante que a gente compreenda como a citação está estruturada nas normas da ABNT, para que a gente não incorra em plágio. E, de acordo com a norma da ABNT, nós temos 3 tipos de citação: citação direta, citação indireta e citação de citação. A citação direta é quando a gente utiliza igualzinho o texto que está na obra que eu li, no meu texto. Então, eu faço uma transcrição textual exata de parte de uma obra que foi consultada. Então, eu retiro uma parte daquela obra e coloco no meu texto, utilizando as mesmas palavras. A citação indireta é quando a gente utiliza paráfrase, né? Eu vou inserir no meu texto as ideias de um outro autor, mas eu vou utilizar as mesmas outras palavras para que eu possa fazer isso. E a citação de citação, você vai utilizar ou a citação direta ou a citação indireta de um texto que você teve acesso a partir de uma menção de terceiro. Então, suponha que eu tenha acesso a um texto produzido pelo Alberto Rios Júnior, em que ele citou uma obra do ministro Gilmar Mendes. E eu não tive acesso, não consegui acessar essa obra do ministro. E aí eu utilizo, faço menção que aquele trecho que eu estou utilizando foi encontrado através da obra do Alberto Júnior. Então, eu faço uma citação de citação, que o Alberto primeiro citou, e eu cito aquela pessoa que citou na primeira vez. Como que a gente vai apresentar esses tipos de citação ao longo do nosso texto, né? A citação direta, ela pode se dividir em 2 categorias. A primeira delas é com até 3 linhas. Quando a gente utiliza uma parte do texto que ela não é muito grande, ela é justamente só uma frase, ou ela não chega a ultrapassar 3 linhas. E aí a gente vai utilizar essa forma de citação sempre entre aspas duplas, com a indicação da autoria logo em seguida ou antes. E aqui está um exemplo. Ao retratar a lógica de distribuição de riquezas na sociedade de riscos, Ulrich Beck, e aí eu coloco 2019, página 23, explica que a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos. Aqui, você já tem uma visualização de que, quando a gente utiliza uma citação direta, é muito importante que a gente utilize autor, página, autor, data, página. E por que a gente precisa trazer a página? Porque a gente está colocando no nosso texto uma reprodução precisa de uma obra que foi consultada. Então, se eu coloco uma reprodução precisa daquela passagem, eu sei exatamente onde está, em qual página essa passagem do texto está. Então, é precioso para a nossa pesquisa que haja essa indicação, porque o seu leitor ele pode querer aprofundar mais, né, esse aspecto, por exemplo, da produção social de riqueza e da produção social dos riscos. Então, ele vai saber que nessa obra que eu mencionei, é mais ou menos ali na página 23 que o autor está abordando essa questão. E se a gente colocasse só o ano, isso ia ficar não ia ficar mapeado para o meu leitor onde aquela informação foi retirada. Por isso é muito importante trazer o número da página. Quando eu for utilizar essa citação direta de até 3 linhas, o que acontece também com citações com mais de 3 linhas, e nessa citação a gente tiver outra citação inserida, você vai utilizar aspas simples, não aspas duplas. Então, aí a gente vai identificar que dentro daquela citação havia uma outra citação, e aí a gente utiliza as aspas simples. E aqui, quando eu tiver mais de 3 linhas, a gente vai fazer uma formatação diferente. Existe um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com uma letra menor do que a do texto utilizado e sem aspas. Tá? Aqui a gente não utiliza aspas.
E aí, retratando aquilo que eu coloquei no slide anterior, na mesma passagem, eu utilizei uma citação com mais de 3 linhas. E aí eu faço no mesmo sentido. Ao retratar a lógica da distribuição de riquezas na sociedade de risco, Ulrich Beck, 2019, página 23, explica que, e aí eu entro com o texto que ocupou mais de 3 linhas, com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda e com uma letra um pouco menor do que é utilizada no texto. Via de regra, essa tamanho das fontes, ela é determinado pelo professor que vai estar passando um trabalho ou pela revista que você vai submeter o seu artigo ou a sua apresentação. E a gente vê muito ser utilizado o tamanho do texto normal 12 e desses tamanhos de notas de rodapé e citações diretas com mais de 3 linhas no tamanho 10. O recuo de 4 centímetros e o espaçamento entre linhas simples, porque vai dar essa diferenciação em relação ao texto, ao corpo do texto normal. Tá bem? Citação indireta. E aqui, quando a gente tem essa utilização daquela mesma ideia que o autor do livro que eu consultei trouxe, só que eu quero colocar uma pitadinha da minha perspectiva ou de como eu entendi aquela ideia. Então, eu utilizo a ideia daquele autor, mas eu passo para o meu leitor a partir das minhas palavras. E aí eu posso fazer esse tipo de citação, como vocês estão vendo na apresentação. De acordo com o sociólogo alemão, a modernidade tardia se caracteriza pela produção social de riqueza de modo sistêmico com a produção social de riscos. E aí eu faço a devida referência. Beck, 2019, página 23. E aqui a gente não utiliza aspas, tá? É um texto corrido. Essa ideia, ela aparece no texto de uma forma mais fluida, na minha percepção. Não acontece como a gente faz com citações diretas com mais de 3 linhas, em que há uma quebra e o seu leitor ele transita entre a ideia que foi inicialmente exposta por um autor, né, por você, né, enquanto autor, para a de outro autor que você utilizou para trazer no seu texto, né, que é exatamente o que estava na apresentação, no slide anterior. Que aqui eu não estou conseguindo voltar, não sei porquê, mas era o que estava no slide anterior. Estou vendo aqui que o chat estava piscando, e aí tem uma pergunta da Kécia. É obrigatório o número de páginas na citação indireta? Não. A norma, ela também não traz essa obrigatoriedade em relação à citação direta, mas é o que se aconselha a fazer. Se você tem acesso àquela página e aquela ideia que você está trazendo, ela está numa página que você consegue identificar, não tem um motivo por que não colocar aquilo. Isso vai trazer mais precisão para o seu texto. E é interessante pensar também na nossa pesquisa, na produção de qualquer trabalho científico que a gente estiver fazendo, que a gente está fazendo um trabalho para alguém que precisa, como se a gente fosse pegar na mão dessa pessoa e passear com essa pessoa ao longo do nosso texto, explicando para essa pessoa tudo que a gente trouxe ali, onde que está aquela informação, por que eu estou apresentando aquela informação. Eu acredito que, inclusive, algum desses aspectos serão abordados na oficina final com a professora Eduarda. Então, na utilização, na configuração das nossas citações, se a gente consegue trazer com precisão a página, eu sempre aconselho a trazer. No seu texto, ele vai ter um rigor científico muito maior do que um texto que não coloca aquela página, né? Nessa citação, por exemplo, se eu não coloco a página 23, deixo só dizendo Beck, 2019, ela não estaria errada, ela estaria correta também. Só que aqui quando você pega essa mesma edição, esse mesmo livro, né, que a gente precisa colocar também nas referências finais do texto, vocês percebem, vocês sabem exatamente onde encontrar essa ideia. Então, você pode ir, né, para essa obra de modo direcionado, buscando exatamente aquela ideia que foi abordada no texto que você leu e que te chamou a atenção, sem precisar folhear o livro inteiro ou verificar no índice onde aquilo se encontra. Então, nesse sentido, é que eu aconselho a utilização da página sempre que for possível, embora na ABNT, nessa hipótese, ela não seja obrigatória.
Bom, dando continuidade, a citação de citação. E aí essa hipótese em que você não consegue acessar aquela fonte de modo direto. Mas isso acontece com boa frequência, porque às vezes a gente vê, por exemplo, estou lendo um artigo produzido pela Mariana Pedrosa e eu vi que ela utilizou um autor que trouxe uma ideia que eu acho sensacional e eu quero muito acessar esse conteúdo. E aí eu procuro nas bibliotecas em que eu tenho por perto ou nos sites em que eu tenho acesso, mas eu não encontro. E eu quero utilizar essa citação. E aí, se eu utilizar, né, essa citação desse autor que a Mariana trouxe, sem mencionar que eu retirei do texto da Mariana, eu vou estar cometendo plágio por uma apropriação de uma abordagem, né, de uma citação de que uma outra pessoa utilizou. Então, quando eu for utilizar, eu vou falar de acordo, aí vamos supor que a Mariana tenha citado o Alberto Júnior. E aí eu vou colocar, de acordo com Rios Júnior, a obra dele é de 2019. Rios Júnior, 2019, Apud, Pedrosa, 2021, como nesse exemplo do texto que eu trouxe aqui, né? Que num texto meu, vamos supor que essas informações aqui que eu trago sobre o Ulrich Beck estivessem em outro texto, né? Ou que vocês, posteriormente, num trabalho que vocês estão fazendo, vocês verifiquem aqui aquelas ideias lá que o André estava falando sobre modernidade tardia, sociedade do risco, sejam interessantes para trazer no trabalho. E aí você não conseguiu achar essa obra do Ulrich Beck. E aí você utiliza a minha apresentação sobre citações para citar o Ulrich Beck. Aí você vai fazer de acordo, igualzinho que está nessa passagem, de acordo com o Ulrich Beck, 2019, Apud e Ferraço, 2021, a modernidade tardia se caracteriza pela produção social de riquezas de modo sistêmico com a produção social de riscos. Nas referências finais, vai aparecer o meu texto, não vai aparecer o texto do Ulrich Beck, ok? Você vai trazer o texto apenas do autor que você tem acesso, não do autor que aquele autor cita, tá? Então, você pode fazer essa sistematização. E aqui é importante também que você traga o número da página, né? Esse documento aqui, você vai visualizar qual é a página e você pode colocar o número da página nessa citação para trazer ainda mais precisão para o seu texto. Vai seguir exatamente a mesma regra de configuração da citação direta ou indireta e é importante saber que no final do seu texto você vai referenciar apenas o trabalho que você teve acesso direto. Nesse caso do exemplo, seria o meu slide sobre citações. E se for uma informação que eu escutei numa palestra, num debate, em comunicações, por exemplo, né, a gente tem agora muitos eventos sendo transmitidos via webinários, que ficam disponíveis, inclusive, no YouTube. Então, essa forma de citação ela pode ser útil, né? E aí, nesse caso, como se trata de uma informação verbal, a gente vai indicar, entre parênteses, de que se trata uma informação verbal, e a gente vai colocar informação verbal entre parênteses, e a gente menciona todos os dados disponíveis em nota de rodapé. No texto, vai seguir exatamente essa configuração. A vacina contra a Covid-19 estará disponível para todos até o final dessa semana. Aí eu coloco informação verbal, faço uma nota de rodapé na página e explico. Notícia fornecida pela doutora fulana de tal no Congresso Internacional de Infectologia, ocorrido em Brasília, Distrito Federal, em junho de 2021. E se for um vídeo do YouTube, por exemplo, você vai fazer essa mesma informação, só que você vai poder referenciar, né? A gente tem um título, a gente tem um link, a gente sabe que é do YouTube, então você vai colocar oficina sobre infraestrutura ou logística na distribuição de vacinas, ponto. Coloca a indicação do minuto de que aparece essa informação, porque às vezes os vídeos têm horas, né? Então você coloca entre o minuto 23 e o minuto 27, YouTube, disponível em 2 pontos. Coloca o link desse vídeo que você assistiu, acesso em
Aí você vai colocar, hoje é dia 10, você vai colocar 10 Jun, né, J-U-N, você não coloca o nome inteiro do mês, exceto se for maio, se for maio, março e abril, eu acho que são essas as 3 exceções, que você pode colocar o nome do mês inteiro, 2021. Então, você traz essas informações e quantas delas estiverem disponíveis para que a pessoa que está lendo seu trabalho também saiba de onde você tirou aquela informação. E aí, como nesse caso, por exemplo, é muito importante trazer a fonte, porque essa informação ela pode não ser verídica. E aí o seu leitor vai acessar esse vídeo do YouTube, pode ser que alguém esteja dizendo isso, mas a percepção dele é, eu acho que essa informação ela não é verdadeira. Essa fonte que o André está utilizando, ela não é uma fonte que me traz muita credibilidade. Isso permite também que o nosso leitor ele possa refutar as nossas ideias, ele possa se posicionar de modo contrário àquelas informações que a gente traz no nosso texto. E isso é muito importante também para o debate acadêmico, porque quando a gente discute, quando a gente contraria aquilo que está no texto que foi apresentado para a gente também avança em termos da percepção do problema, da abordagem crítica daquela questão. Então, isso também é muito importante. Dando sequência, aqui, quando você faz uma citação de uma obra que ainda está sendo elaborada, que está em andamento ou em processo de editoração. E aí, quando for esse caso, você deve mencionar que ela está em andamento ou que ela está em editoração, e você indica todos os dados que você tenha à sua disposição também na nota de rodapé. E aí, esse é um exemplo, né? A identificação de mecanismos para a operacionalização jurídica da integração ambiental contribui para o aprimoramento da eficácia de proteção ambiental, que é uma ideia, por exemplo, que eu vou utilizar na minha tese. E aí eu faço uma nota de rodapé, escrevo tese de doutorado em Direito, de autoria de André Augusto Girato Ferraço, aí posso colocar Universidade de Brasília, a ser defendida em 2024. Eu trago essas informações e indico que se trata de uma obra em andamento. Caso seja uma obra que está em processo de editoração, o que vocês podem fazer, você já vai ter, muito provavelmente, né, todos os dados dessa obra, incluindo a editora, os autores, os títulos. Então, você traz como se fosse uma referência já consolidada, mas no final dessa referência você coloca entre parênteses no prelo ou em editoração. Isso vai indicar que aquela obra ainda não foi publicada, ela está em processo de editoração, mas mesmo assim você conseguiu ter acesso a esse conteúdo. E aí você utiliza essa especificação para trazer essa informação para o seu leitor de que aquela obra ainda está em editoração. E quando a gente quer utilizar uma informação de um texto que a gente acessa, mas a gente não quer utilizar tudo aquilo, ou a gente quer dar um destaque para alguma coisa, como que a gente faz? Isso também está na ABNT, e aí quando a gente for realizar supressões, a gente vai colocar reticências, né, de 3 pontinhos entre chaves, e a gente traz essa informação para o nosso texto. E aí não existe erro nenhum em fazer esse tipo de utilização. A indicação, né, a sugestão que eu faço é que vocês tenham cuidado de que, no momento em que realizar essa supressão, o sentido daquele texto ele não seja alterado, né, que eu tire alguma palavra ou palavras que mudam a ideia que aquele texto traz no seu original, porque aí a gente vai estar fabricando também alguma ideia e a gente não vai estar sendo muito responsável com a nossa pesquisa. Para conferir ênfase ao texto, você pode utilizar negrito, sublinhado ou itálico. E aqui, um outro aspecto. Avalie com moderação, use com moderação essas ênfases ao longo do texto, né? Porque algumas vezes a gente utiliza um negrito para chamar a atenção, né, daquela parte do texto que a gente quer que um leitor tenha atenção. Mas ao longo do nosso texto, se a gente quer chamar a atenção para algum aspecto ou a gente quer destacar algum aspecto do texto, a gente deve argumentar naquele sentido, justamente utilizando outras fontes, ideias, o nosso poder de argumentação também dentro daquele texto, e isso vai trazer ênfase para essa ideia.
né? Porque às vezes sublinhar, negritar ou colocar em itálico uma frase, isso não significa que aquela frase ela é convincente, né? O leitor vai comprar aquela ideia. Não, o leitor vai comprar essa ideia se você souber colocar essa ideia de forma mais argumentativa, respaldadas em fontes. Isso traz mais destaque do que um negrito e um sublinhado para o seu texto. Em todo caso, se você for utilizar algum tipo dessas formatos para trazer ênfase ao seu texto, você deve indicar em parênteses com a expressão grifo nosso, né? Ou você pode utilizar também sem grifos no original. E isso você vai trazer logo após a citação, tá? Se a obra que você consultou ela já tiver esse destaque em negrito, itálico ou sublinhado, você pode mencionar grifo do autor também entre parênteses, para que fique claro que aquele destaque ele já existia numa obra anterior. E para acrescentar algo numa citação que a gente estiver utilizando, você vai utilizar apenas as chaves. E aí você acrescenta esse texto, né? E essa construção ela é mais utilizada quando a gente busca trazer para aquele texto uma informação faltante que pode auxiliar a compreensão do texto, não para modificar a ideia do texto, é justamente, às vezes você vai poder indicar que se refere, talvez você pegou num texto que fala, ela vai chegar no final da semana, aí você está se referindo à vacina, então você tira, né, o ela e coloca a vacina irá chegar até o final da semana, por exemplo. Aí você acrescenta uma informação que não muda o sentido original do texto, mas que vai trazer mais clareza para o seu leitor. Ok? E como que a gente insere essas citações, né, ao longo do nosso texto? Como que a gente vai apresentar essas fontes ao longo do nosso texto? Esses são os dois sistemas de chamada. A gente viu os tipos de citação, e esses tipos de citação, eles aparecem ao longo do nosso texto, de acordo com dois sistemas de chamadas diferentes, o numérico e o autor-data. A gente já viu, ao longo dos exemplos, algum desses tipos de chamada, mas eu vou explicar agora tudo de forma mais detalhada. O sistema autor-data, ele vem nesse formato, né? Como o próprio nome já sugere, a gente traz o nome do autor, da data e da página. E aí tem gente também que chama de autor, data, página, mas se você for na norma da ABNT, você vai encontrar autor, data. E nesse formato, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome do autor ou de cada um dos autores, ou da instituição, entidade que é responsável pela produção daquele texto. Por exemplo, a gente tem várias produções do IPEA, do Ministério da Saúde. Então, a gente vai especificar, né, o nome dessa instituição, e aí você vai utilizar a vírgula e colocar a data dessa publicação. E aí, no caso de citação direta, você deve indicar qual a página foi utilizada. No texto, por exemplo, Uristbeck, 2019, página 23, explica, e aí eu tenho uma citação direta. A partir da observação de segunda ordem, a noção de risco é medida em um cálculo de probabilidades. Aí utilizo Luhmann, 1992, página 36. Na lista de referências, no final do nosso trabalho, essas obras que foram citadas, elas devem aparecer de forma completa. Então, eu trago todas as informações, o nome do autor, o título da obra, a edição, se ela foi traduzida do original por alguém, o local em que se encontra a editora, 2 pontos, o nome da editora e a data. Lá no final, eu não vou utilizar, aqui é 2019, não é 2011 não. Lá no final das referências, eu vou utilizar apenas o ano da obra. Eu não vou utilizar a página, tá? A gente traz só o ano. E a mesma coisa com a obra citada de Luhmann. Mas quando a gente usa o sistema autor-data, existem algumas possibilidades. Por exemplo, quando a gente tem obras com até 3 autores. Se a gente tem um autor, esse é o formato, né? Gindre, e aí você pode colocar entre parênteses 2020 ou tudo dentro do parênteses, Gindre 2020.
Esse formato, normalmente, quando a gente quer trazer de acordo com o GINDRI 2020, e aí eu insiro a ideia, ou nesse formato aqui, mais usual, quando eu insiro a ideia sem mencionar o autor, e aí, ao final, eu utilizo essa formatação, GINDRI, 2020, e eu coloco o número da página. 2 autores, eu vou utilizar, e aqui, GINDRI e Ferraço, eu vou utilizar GINDRI, ponto, vírgula, Ferraço, vírgula, 2020. 3 autores, né, GINDRI, Ferraço e Silva. Eu vou trazer os 3 autores também, entre parênteses ou nesse formato, fora do parênteses, com a data dentro do parênteses. Havendo mais do que 3 autores, a gente indica só o primeiro, seguindo da expressão et al, que significa e outros. Então, eu vou fazer a menção a GINDRI, et al, ponto, 2020. E aí, esse et al, ele sempre vai estar em itálico, porque é uma expressão latina. Ou nesse outro formato, tudo entre parênteses, GINDRI, vírgula, et al, ponto, vírgula, 2020. E aí, se for uma citação direta, você deve colocar o número da página. Em caso de um autor que tenha o mesmo sobrenome, e aí como que a gente faz, né? Porque se eu fosse colocar só o sobrenome, poderia acontecer uma confusão. E aí vamos supor que você utilize uma obra da professora Eduarda e uma obra do pai da professora Eduarda, e o sobrenome vai ser o mesmo, só que a primeira letra do nome ela é diferente. Então você vai colocar a inicial de cada um desses nomes, vírgula, a data da obra. Caso a gente tenha o mesmo sobrenome e uma mesma letra inicial, você vai inserir o nome completo. E aí você utilizou uma obra da Laís e da irmã da Laís no seu texto. Aí você vai utilizar Rosa, vírgula, Laís, 2020, e você vai utilizar Rosa, vírgula, Larissa, 2020, para que não haja confusão entre as autorias. Se for o mesmo autor no mesmo ano, suponha que você utilizou 2 obras da professora Laís Rosa, que foram publicadas no ano 2020. Aí você vai utilizar Rosa, vírgula, 2020A e Rosa, vírgula, 2020B. Nas referências finais, nessa hipótese, né, do mesmo autor com o mesmo ano, no final da referência, quando você coloca o ano, você tem que colocar a letrinha A e a letrinha B. Faça essa diferenciação pela ordem alfabética, né? A obra que aparece primeiro e a obra vai ser a obra A. A obra que aparece em segundo vai ser a obra B. Beleza? Ainda no sistema autor-data, em algumas hipóteses, a obra ela pode não ter uma indicação de autoria ou de quem é o responsável por essa obra. Então, a gente indica, nesse caso, a primeira palavra do título daquele texto que a gente está utilizando, seguida de reticências, e a gente traz também a data de publicação daquele documento, as páginas de citação, né, no caso de citação direta, separados por ponto, vírgula e parênteses. Por exemplo, nesse texto, as instituições de ensino superior implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática de suas atividades, levando em conta seus objetivos institucionais e seus compromissos para com a sociedade. Não tem uma autoria, não sei de quem é responsabilidade esse anteprojeto de lei, né? Então eu vou utilizar anteprojeto, reticências, vírgula, 1987, página 55, porque se trata de uma citação direta. Aí, na lista de referências, eu apresento todas essas informações. Eu vou iniciar com um anteprojeto de lei, né, que vai fazer essa identificação entre a citação que eu utilizei no texto e a citação que eu estou utilizando, e a referência que eu estou trazendo. Estudos e debates, que seria o escopo daquilo que você está trazendo para o seu texto. Brasília, Distrito Federal, número 13, uma página, o mês da publicação e o ano. Se o título iniciar por um artigo definido ou indefinido ou monossilábico, se fosse o anteprojeto, essa informação também teria que ser inserida na indicação da fonte. E aí, nesse caso, seria o anteprojeto 1987. Ou, por exemplo, se você for trazer uma informação que é do jornal O Globo, seria O Globo, data, e nesse caso não teria a página por se tratar de uma fonte da internet.
dando continuidade, agora a gente entra no sistema numérico. E aqui é especial trazer um pouco de atenção, porque o sistema numérico, ele é difundido com esse nome, né, esse sistema numérico, mas o sistema numérico, o numérico mesmo, é esse que eu vou mostrar para vocês, que é diferente do sistema de chamadas em notas de rodapé. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Esse sistema numérico, ele entra, né, ele aparece quando a gente tem aquele númerozinho logo após as frases ou as fontes. Então, a gente vai ter uma numeração, que é uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, e elas vão remeter a uma lista de referências que aparece lá no final do trabalho, ou você pode trazer também no final do capítulo, ou da primeira parte da sua obra. E elas devem aparecer também nessa lista na mesma ordem que aparece no texto. Você não vai, na página 1, fazer de 1, 2, 3, 4, 5, na página 2, iniciar 1, 2, 3, 4, 5 novamente, não. Você vai utilizar em ordem crescente, não vai zerar a cada página. Se a gente utiliza esse sistema numérico, né, que é o númerozinho que aparece junto do texto, a gente não vai utilizar notas de rodapé. As notas de rodapé são aquelas remissões para a parte de baixo da página. E normalmente elas trazem alguma explicação, algum dado, e ela pode ser utilizada como um local para trazer a referência também, que é o que a gente vai ver mais adiante. Só que se você usa esse sistema numérico de citação, você não pode utilizar notas de rodapé. Esse sistema numérico de citação, ele é muito utilizado em obras internacionais. Se vocês forem pesquisar artigos em inglês ou artigos publicados na Europa, a maioria desses trabalhos eles trazem esse sistema numérico, que traz numerozinhos, né, ao longo do texto, e esses números fazem remissão a uma lista ao final do trabalho que traz a referência de cada uma dessas obras em ordem crescente. Ok? Deixa eu só ver aqui. Boa tarde, Carlos. E continuando no sistema numérico, a indicação, né, do número que vai se referir a essa obra, ela pode ser indicada entre parênteses, alinhada ao texto, ou nesse númerozinho que fica um pouco acima, né, esse expoente, após a citação ou a frase que fecha a citação, que é o que eu trouxe nesses dois exemplos. No primeiro, a gente usa esse expoente, e no segundo, entre parênteses, alinhado com o texto. Na lista de referências que vai aparecer lá no final, vocês vão trazer a informação completinha. E aqui vocês colocam também, vocês devem colocar também o número da página, né? Não aparece aqui no texto, vai aparecer na lista de referências. E aí vocês vão inserir toda a referência bibliográfica dessa obra que foi utilizada, constando o número da página que vocês tiveram acesso. E aqui a gente tem um outro formato, as notas de referência e notas de rodapé. E essa forma de referenciar o texto, ela não se confunde com o sistema numérico. O sistema numérico, ele só tem esse formato exclusivo de que são os numerozinhos ao longo do texto que remetem a uma lista final. As referências em notas de rodapé, elas são uma forma de localização das citações. Isso está em outra norma da ABNT, não está na norma de citações, está na norma de localização das referências, que é a NBR 6023 de 2002. E aí ela diz que as citações podem ser feitas no texto ou em rodapé. E aí a gente viu ao longo, né, das nossas dois sistemas de chamadas anteriores, as citações que acontecem no texto. Esse formato é o formato quando a gente traz, aqui a gente tem uma autorização, né, para trazer a citação na nota de rodapé. Então, a gente faz uma numeração das referências, também por algarismos arábicos, e aí expoente também, que vai automaticamente trazer uma numeração consecutiva para o texto, né? Para quem utiliza o Word, o atalho é Ctrl+Alt+F, no finalzinho da palavra ele já aparece o númerozinho, já aparece a nota de rodapé, e você insere ali a sua fonte. E nesse formato, comporta, na nota de rodapé, trazer explicação e trazer a referência. Que foi o que eu trouxe como exemplo aqui na referência número 1. A partir da observação de segunda ordem, Luhmann aponta
que a noção de risco é medida em um cálculo de probabilidades. E aí eu trago a referência de Luhmann. E no texto, eu falo de modo direto sobre a explicação de Ulrich Beck. A partir dessas exposições, né, do sistema numérico, do autor data e da nota de rodapé como nota referencial ou explicativa, a gente pode chegar a uma resposta final de quais são os tipos de citação, né, de formatação para a citação que a gente pode utilizar. E aí a gente vai utilizar autor, data, página, ou nota referencial de rodapé com nota explicativa, ou sistema numérico com referências finais sem notas explicativas. É importante sempre lembrar, o sistema numérico ele exclui a possibilidade de notas de rodapé explicativas. No sistema autor-data você vai poder utilizar, e quando você localizar as suas citações na nota de rodapé, você também vai poder utilizar. E você nunca, em nenhuma hipótese, vai poder utilizar dois tipos de chamadas diferentes, autor-data com sistema numérico, com nota de rodapé para trazer a fonte daquela citação. Não, isso é proibido pela ABNT. Então, ao longo do texto que você está utilizando, autor, data, página, você não pode utilizar também a citaçãozinha da nota de rodapé para trazer a informação da obra completa. Não, isso não deve acontecer, tá? André, eu ouvi falar que o IDP não recomenda essa abordagem de trazer as notas de referência em notas de rodapé. Sabe dizer se isso procede? Isso enfraquece a qualidade metodológica do trabalho? Muito bom, Carlos. Foi a Pilar, desculpa. Muito bom, Pilar. Eu vou passar aqui para o próximo slide e a gente vai discutir essa questão, que esse é um ponto muito interessante. De modo geral, e isso já entrando nas respostas da Pilar, todos os tipos de inserção da citação, eles estão corretos. A única vedação é de utilizar dois tipos diferentes ao mesmo tempo. E aí a gente entra nessa disputa aqui que a Pilar e a Kécia estão trazendo, né? Qual tipo utilizar? O numérico, referencial, na nota de rodapé, o autor-data? Existe essa disputa aí para saber qual que é o melhor, qual que seria o mais correto. Por exemplo, né, a colega trouxe que a informação de que às vezes o formato de rodapé não é muito aconselhado no IDP. A colega quer saber qual que é o meu sistema de preferência. Isso tudo é muito subjetivo, tá, gente? A gente tem uma norma que autoriza a utilização de um ou de outro formato. Então, se um professor indica a utilização de um, você pode utilizar aquilo que o professor está utilizando, mas o professor ele não vai poder tirar nota dizendo que aquilo está errado, a não ser que ele tenha especificado lá, olha, o trabalho deve ser no formato autor-data. Aí você tem que seguir aquilo que o professor está mandando. Mas se o professor coloca, o trabalho deve seguir a formatação de acordo com as normas da ABNT, você tem respaldo para utilizar autor-data ou nota de rodapé. E aí o que acontece? Né? E aí essa é minha forma de escolha. Você vai justamente verificar se naquele trabalho que foi solicitado para você fazer, se o professor se o professor está pedindo o autor-data, sistema numérico ou referencial em nota de rodapé. Se ele pediu obviamente você segue aquilo que ele está pedindo, porque ele tem preferência por aquele modelo. Se você vai submeter o seu trabalho para uma revista científica, na página de submissão dos artigos, lá eles explicam exatamente qual norma seguir, aí qual método seguir. E aí algumas revistas vão falar, utilize a citação autor-data. Outras vão falar, utilize as citações de acordo com a norma da ABNT. E aí você pode escolher aquela que você quiser, porque você vai estar respaldado pela ABNT. Então, não existe um melhor, né? Existe aquele que ou o professor está pedindo, ou uma revista pede, e aí para você submeter e publicar o seu trabalho naquela revista, você tem que seguir aquilo que a revista está pedindo. Então, não existe um que seja melhor do que o outro. Nas minhas escritas, eu prefiro utilizar o sistema na nota de rodapé, de trazer a fonte na nota de rodapé. E aí o ponto positivo, na minha percepção, é de que ao longo do texto você vai saber exatamente
da onde eu tirei aquela informação. Você não sabe só o nome do autor, você sabe o nome do autor, você sabe o título da obra, exatamente em que ponto da obra aquilo foi tratado. Se você quiser, você já vai ter na mesma página o link para poder acessar essa obra. Então, eu acho que você tem um acesso mais direto à fonte utilizada naquele texto. E na leitura do texto, eu acho que a leitura fica mais limpa, né? No sentido de que você não tem quebra com a indicação dos autores, né? Você tem um númerozinho que faz uma remissão e aí você visualiza ao longo do texto ou quando você termina de ler uma parte daquele texto. Então, esse é o título, a forma de citação que eu prefiro utilizar. Mas, pela minha experiência de publicação de artigos, eu vejo que grande parte das revistas, elas utilizam o sistema autor-data. E aí, o que eu acho que acontece, né? E isso é um ponto negativo de utilizar o sistema numérico. As notas de rodapé, quando a gente utiliza esse formato, elas ficam grandes, né? Se a gente vai trazer um texto que é mais robusto, com muitas fontes, no final daquela página vai ter um monte de notas de rodapé. Então, a gente tem aquelas notas de rodapé grandonas. E para alguns estudantes e pesquisadores do direito, isso não é muito bem visto. Mas para outros, isso não vai ser problema nenhum. Vão, inclusive, te estimular a fazer isso. Que é o que acontece no meu caso, no grupo de pesquisa que eu estou inserido, é sempre recomendado utilizar o sistema numérico. Até mesmo porque, se você for fazer uma alteração daquele texto, depois um resumo, uma modificação, aquela referência, que vai virar depois as referências finais do seu texto, elas acompanham esse texto que você for recortar, copiar ou colar. No sistema autor-data, você vai ter que verificar tudo de novo ao final de quem é aquela obra, ir lá na referência final e verificar. Então, eu acho que, em termos de organização, na minha prática, funciona melhor esse sistema numérico com nota de rodapé. Mas isso vai de acordo com a prática de cada um, com a forma como cada um lê aquele texto, se identifica com o formato de citação, porque os dois estão certos, ok? E o que eu busco sempre ressaltar na utilização das citações são esses usos das citações, né? O básico, o responsável e o coxa de retalhos. O básico é quando a gente tem uma citaçãozinha ou outra ao longo do texto, e a gente vê que no final o autor trouxe pouquíssimas fontes, então ele utilizou justamente só o básico para fazer o trabalho, e aí a gente tem um texto que não demonstra tanto a utilização de outros autores, de outras fontes. Isso, na minha percepção, não é preocupante, embora alguns textos eles possam estar corretos na utilização, né, na sua construção, utilizando esse formato. No outro oposto, a gente tem o texto coxa de retalhos. Coxa de retalhos porque é um texto que traz um autor, traz outro autor, em citações diretas com mais de 3 linhas. Então, há um compilado de ideias de outros autores sobre assuntos, e eu não consigo enxergar, por exemplo, naquele texto, o que o André está falando, né? Eu vi que ele trouxe ali vários autores, mas se eu quisesse ler esses autores, eu iria buscar a obra desses autores. Eu estou buscando a obra do André, e aí ele me trouxe vários outros, não ele. Então, isso para mim também é prejudicial, porque não fica claro nesse formato de texto a sua impressão sobre aquele tema, né? Como você aborda aquele tema. E isso é o que faz a nossa ciência progredir, isso inova, isso traz originalidade para a sua pesquisa. Se você tem interesse em publicação em revistas, isso é muito importante. As revistas é um requisito de avaliação que essa abordagem seja original, em alguma medida traga alguma inovação para publicar numa revista que tenha um status de qualificação alto. Então, você precisa ter uma abordagem mais original. E a originalidade dessa abordagem vem com a sua expressão a respeito daquele tema, né? Com a sua expressão, com a sua configuração de ideias. E aí, para mim, esse é o uso responsável das citações. Não é aquele texto que vai jogar ideias de outros autores de forma aleatória para encher linguiça e chegar ao número de páginas. Não é aquele que não cita quase ninguém, mas é um uso responsável, que vai mostrar um domínio temático, vai mostrar
integridade da pesquisa, né? Você vai conseguir visualizar todos aqueles aspectos que eu ressaltei no início da apresentação, a partir desse uso responsável das citações, que é trazer realmente aquilo que é importante para o seu texto, né? E como que eu vou chegar nesse ponto, né? De saber o que é responsável, de saber também se eu estou citando muito, se eu estou citando pouco, é justamente com a prática de escrita acadêmica, de leitura acadêmica. E, na minha experiência, funcionou muito seguir esses passos, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, de fazer fichamentos, porque por meio de fichamentos a gente faz um mapeamento de ideias, e aí a gente já treina também trazer as referências, porque depois você pode utilizar aquele texto para fazer o seu trabalho, para fazer o seu artigo, e você já vai ter aquele texto mapeado, sem ter que voltar à leitura inteira daquele texto, escrevendo artigos para periódicos e eventos. Isso aqui é a melhor forma de aprender, porque quando você envia um trabalho para uma revista, esse trabalho vai ser avaliado por duas pessoas, 2 avaliadores, e eles têm alguns parâmetros de avaliação. Então, você vai ter um retorno sobre a qualidade do seu texto, em termos de conteúdo, mas também em termos formais. E com esse retorno, com esse diálogo, você vai aprimorando a sua escrita, você vai aprimorando suas abordagens, você vai conhecendo novas abordagens também. E isso é excepcional. Isso mostra que você está buscando mesmo onde você tem que buscar, e também você se propõe a submeter o seu trabalho à avaliação. E esse é um passo que você deve, que eu encorajo vocês a terem, porque é quando a gente se expõe que a gente vai saber se aquilo que a gente está fazendo está certo, está errado, e é aí que a gente aprende. E a gente aprende, por vezes, errando um pouquinho, mas com esse retorno a gente consegue aperfeiçoar. E se você está fazendo seu TCC, se você está fazendo sua dissertação, escreva, sempre inicie a escrita do seu trabalho, né? A gente vai sempre, nossa, é muito difícil, a BNT, ler, vou ter que buscar um monte de coisa, mas comece, e a partir do momento que você começa a escrever o seu trabalho, você vai conseguir visualizar para onde você está caminhando, o que você está fazendo, e isso acaba servindo como um incentivo. Uma outra observação é de nunca deixar para fazer a identificação das citações e das referências no final do trabalho, né? Terminei de escrever o texto, agora vou fazer as citações. Às vezes você já não vai saber mais qual página que você leu, onde que está aquele texto, qual foi exatamente aquele link que você utilizou. Então, o meu conselho é de que você faça de modo contínuo essas referências das citações e das referências finais do trabalho. E, ao longo da minha escrita, da minha pesquisa, se tiver dúvidas, pesquise também. A gente tem muito acesso à internet hoje em dia, então pesquisar a própria BNT, verificar outros trabalhos, como outros trabalhos utilizam as citações, utilizam as fontes, ler outros trabalhos. Isso vai nos dar uma dimensão muito maior sobre como utilizar essas ferramentas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E dessa forma a gente vai sanando algumas dúvidas. E claro, busquem seus professores, busquem seus colegas, busquem se inserir aos grupos de pesquisa, porque é nesses ambientes e é a partir dessas trocas também que a gente vai solidificando as nossas formas de escrita e de compreensão do que é um trabalho acadêmico. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação e a nossa oficina de hoje, com essas indicações sobre como proceder sobre citações. E caso vocês queiram fazer algum tipo de contato direto ou dúvidas, podem enviar e-mail para andré.ferraz@idp.edu.br. E esse aqui, novamente, é meu perfil do Instagram, para quem quiser acompanhar aí algumas dicas de pesquisas e temas de pesquisa acadêmica, direito ambiental, direito internacional. E a apresentação de hoje era isso, acabou até se estendendo bastante. Caso vocês tenham perguntas, é só trazer para a gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? A Gabriela, eu posso enviar para o pessoal da coordenação para ver se eles conseguem disponibilizar para vocês, tá? Eu vou anotar aqui para poder enviar, tá certo?
Obrigado, Pilar. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer defender a utilização do método autor-data? Alguém quer defender a utilização do método de chamada numérico? Fiquem à vontade para compartilhar suas impressões e dúvidas, viu, pessoal? Eu também acabo preferindo o numérico, Pilar. Gabriela, como fazer citação de jurisprudência? Gabriela, quando você for fazer citação de jurisprudência, você vai trazer, né, a formatação das referências, né? Isso seria a gente pode fazer um novo encontro sobre referências também, que aí seria uma outra norma da ABNT. Mas você vai trazer Brasil, o nome da instituição que está sendo julgada, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, e aí você vai trazer a identificação daquela decisão ou daquela peça que você está trazendo. Normalmente vai ser uma decisão, né? Você está falando de jurisprudência, agravo, ou embargos, ou recurso extraordinário, eles acompanham uma siglinha, né? Pode ser RE para recurso extraordinário, RESP para recurso especial, tem um número, vai ter um estado, se for um RESP ou um recurso extraordinário, aí você vai ter que colocar a turma ou a sessão em que foi a julgamento, o nome do ministro relator, a data de julgamento e a data de publicação do acórdão ou da decisão. E aí você vai colocar acesso disponível colocando o link que você conseguiu acessar essa jurisprudência e a data de acesso. Se vocês forem utilizar alguma citação do STJ e do STF, eu acho que eles dois já têm esse formato. Quando vocês clicam na decisão, eles aparecem ementa para citação. E aí eles já geram essa citação de modo automático. É muito bom. Obrigado, Kessia. Pilar, se recomenda algum livro quando tivermos alguma dúvida? Olha, livro para a ABNT, eu não saberia te recomendar especificamente algum livro de normas da ABNT. O que eu te recomendo é mesmo buscar, você pode buscar no Google de forma geral. Você está com dúvida em citação? Busca normas da ABNT, citação. A norma ela é bem explicadinha, então ela acaba trazendo bastante clareza no conteúdo, na forma sobre utilização daquele aspecto. Por exemplo, a NBR sobre citações. Quer ver? Vou compartilhar aqui. Essa daqui é a norma de citações, que a gente utiliza normalmente sobre citações. Ela tem um sumáriozinho, né, trazendo as definições, o que ela vai tratar, e aí ela entra nas regras, nas regrinhas, e ela traz, inclusive, exemplos, olha. Fala, citações diretas no texto de até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas. As simples são utilizadas para indicar citação dentro da citação. Aí traz exemplo, ó, tudo bem bonitinho. Aqui, ó, traz até um exemplo sobre citação dentro de citação. Eu acho que as normas da ABNT, elas são claras. Eu acho que o que assusta a gente em relação à norma da ABNT é justamente não praticar. Quando a gente pratica e a gente busca as normas, erra e tem um retorno, a gente acaba aprendendo. Não é tão difícil quanto parece. Busquem as normas, leiam. Existem alguns blogs também que são úteis nesse sentido de trazer dicas sobre normas da ABNT. Esse daqui, ó, esse Metzler, é um que eu acho que é bastante, que é muito bom. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa que está errada aqui. Só um minutinho. Ó, esse blog aqui, eles trazem dicas sobre citações e sobre a utilização de alguns recursos para facilitar a formatação de trabalho. O que eu indico é justamente, ficou com dúvida, pesquise sobre esse assunto de modo geral e você muito provavelmente vai encontrar alguma coisa. Mas, no primeiro momento, busque sempre a própria norma da ABNT, porque é sempre melhor buscar direto na fonte. E aí, se você continua com dúvida,
leiam algum desses blogs que trazem informações técnicas e que referenciam essas informações a partir das normas da ABNT, que você já vai ter uma ideia mais clara daquilo que você tem que fazer no seu trabalho. Tá certo? Pessoal, então eu acho que a gente encerra a nossa reunião por aqui. Foi um prazer compartilhar essa oficina com vocês. Espero que vocês tenham aprendido e entendido melhor as normas de citações e tenham se familiarizado. E boa pesquisa, bons estudos e um grande abraço. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.